Olá, ouvintaiada maravilhosa! Boas-vindas a mais um fascículo dessa coleção de tomos mágicos chamado de Galinhonomicon. Vamos, nesse episódio, mergulhar de cabeça no vasto oceano azul, para a gente entender um pouco melhor sobre essa summon que, à primeira vista, pode parecer bem óbvia, mas que, embora pequenas, mas bastante surpresas aqui e ali. Alerta de gatilho pra galera da talassofobia. O maremoto vem através da grande serpente marinha Leviatã. E dos arquivos mais secretos do galinheiro, o livro mais oculto de todos. Descoberto por Abdul Al-Galinhad, com tradução para o português brasileiro pelo estudioso Dr. Leon Cleveland. As palavras proibidas agora entram em sua mente através dos seus inocentes ouvidos. O livro das entidades cósmicas, interplanetárias e supradimensionais. O Galinhonomicon. Volume 1. As Summons de Final Fantasy. Esse é um daqueles episódios que me pegou um pouquinho de surpresa e principalmente porque minha pesquisa me mostrou o quão profundo é o iceberg do Leviatã, né? A profundidade de referências que o Leviatã tem, na verdade, o Leviatã do Final Fantasy, que eu quis dizer, é realmente surpreendente, porque à primeira vista o Leviatã é um pouco óbvio, vamos ser honestos aqui, né? Ele é obviamente a criatura do mar, serpente marinha, e a gente ouve o termo Leviatã muito em outras mídias, como sendo um grande monstro, um grande peixe, uma grande coisa do gênero, né? Um grande ser marinho. Eu acabei descobrindo e aprendendo que a gente precisa entender um pouquinho a história do Leviatã mítico. Ela é bem curiosa porque ela passa de criatura mítica para uma rainha dos mares, você não ouviu errado, um dos grandes lordes infernais. A origem do termo Leviatã é inicialmente hebraica, tem muita gente que se diverge um pouco da etimologia da serpente marinha, mas de todas as formas que ela aparece, o mar está presente, é uma constante. Ora, Leviatã é uma criatura que é divina, porque foi feita por Deus e por este Deus, né, continua e é uma criatura dele. E ele é citado, inclusive nominalmente, na Bíblia hebraica, o Tanar. Espero que eu esteja pronunciando isso certo, se eu não pronunciei errado, me desculpe, tá? Pelo menos 6 vezes, tá? Especialmente no que a gente tem hoje na Bíblia com os nomes de livro de Jó, Salmos e Isaías. E ele é sempre descrito como uma criatura que não é necessariamente má ou boa, é como se fosse de fato um animal muito grande, como seria, por exemplo, uma baleia, sabe? Que habita os mares e é uma criação de Deus também. Mais pra frente, no próprio judaísmo, o Leviatã é visto como uma fêmea, na verdade. Então é a Leviatã. É uma dragonesa, uma serpente que habita o fundo do mar. E ela é a contraparte ao ponto masculino de uma equação que existe dessas criaturas, sendo o Ziz, que é um monstro comum no Final Fantasy, diga-se de passagem, que é um grande pássaro que está nos ares, e a contraparte direta masculina e terrestre, que é o Behemoth. O Behemoth, do Final Fantasy também, que vocês conhecem, que eu sei. As descrições variam um pouquinho sobre como é Leviatã no judaísmo, mas elas ficam dentro desse, vou chamar, limite, que é um dragão serpente, vai. E, como eu disse múltiplas vezes, obviamente, o mar, né? As descrições do Leviatã, elas vão mudando um pouquinho sobre as capacidades dela. Tem vezes que Leviatã pode cuspir fogo. Em alguns relatos, algumas histórias, Leviatã vai aparecer como um ser que possui luz própria,
escamas que são tão duras quanto a terra, impenetráveis. Por outras vezes é dito que ela e o Behemoth também, tá? Serão as refeições que serão servidas ao advento do Messias. Mas essa pecha satânica que o Leviatã tem veio com o cristianismo, mas bem para frente do cristianismo, onde ela é muito utilizada, intercambiada com o próprio inimigo, o próprio demônio, né? Nas menções bíblicas, Leviatã é normalmente visto como uma criatura cujo propósito de existência é trazer perigo para as crias de Deus, ao tentar comer essas crias, né? E destruir toda a vida do planeta, trazendo desordem, trazendo caos, bagunça através das águas oceânicas. E como eu disse antes, né, os textos do Tanakh que compõem o Velho Testamento não mencionam Leviatã como um demônio especificamente, mas os textos do Novo Testamento, em específico o livro do Apocalipse, Revelações, faz uma alusão bem clara que o Leviatã não é só uma criatura maligna, ele é o mal. Um teólogo chamado Peter Binsfeld, ele caracterizou o Leviatã como um dos 7 príncipes do inferno, um para cada pecado capital, né? Cada um desses príncipes está ligado a um dos pecados capitais. Só por ordem de curiosidade, vamos aqui. Lúcifer é o pecado do orgulho, Mamon é o pecado da ganância ou da cobiça, Asmodeu é o pecado da luxúria, Beelzebub é o pecado da gula, Satã. Ué, Lúcifer e Satã? Isso aí vai ficar para um episódio bem futuro. Então, Satã, ódio, ira, Belfegor, da preguiça, e por fim, Leviatã, o da inveja. E daí o Leviatã tomou a forma demoníaca pro resto do mundo, no final das contas, né? Especialmente no que tange a demonologia cristã. Por exemplo, existe uma coisa chamada Boca do Inferno, que é como se fosse uma forma gráfica de representar um conceito. Esse conceito anglo-saxão do Boca do Inferno era uma bocarra, uma boca gigantesca que devora os ímpios, né, no fim dos tempos. E era associado a Leviatã, né? Às vezes era chamado de Leviatã no lugar de Boca do Inferno. O dragão de 7 cabeças, não sei quantos chifres e não sei mais quanta coroa que tem no livro do Apocalipse, né, no livro das Revelações, é tido para muitos como o Leviatã. Em todas essas aparições e formas, o Leviatã está sempre associado aos mares, caos e rivalidade com uma criatura que é tão grande, tão gigante quanto ele, e só que terrestre. E aí é que fica a curiosidade, porque na Bíblia mais recente, na sua versão revisada mais recente, como nota de rodapé, aparece que Leviatã e Behemoth são termos para que possivelmente denotavam criaturas muito gigantescas que viviam ali perto do rio Nilo, né? Que eram hipopótamos para o Behemoth e jacaré, crocodilo, que seria Leviatã. Nos games, Leviatã é quase uma classe de coisas, né, que você usa para determinar qualquer criatura marinha que seja tipo muito, muito, muito grande, né? Pô, vou citar aqui alguns exemplos óbvios. Subnáutica, né? Nós temos uma classe de criaturas que de fato são
São criaturas marinhas enormes chamadas de Leviatã. Em Monster Hunter também, né? Todas as criaturas que são marinhas, elas são classificadas como Leviatãs também. Mas acho que a minha favorita, vou ter que citar Pokémon de novo, principalmente porque essa é um take sobre essa coisa que eu falei pra vocês aí, dessa trindade de criaturas do folclore hebraico-judaico, sabe? Que é o Kyogre, né? O Kyogre, ele é do Pokémon terceira geração, ele é a Leviatã mesmo, né? Quando o Groudon fica fazendo o papel do Behemoth e quase como o Ziz aparece o Rayquaza, né? E, poxa, a semelhança com Leviatã, com Kyogre é gritante, né? É uma criatura enorme marinha. É uma criatura enorme marinha. É uma criatura que tem uma rivalidade sem fim com uma outra criatura terrestre igualmente gigante. Tem uma rivalidade com outra criatura terrestre igualmente gigante. Estão disputando o tempo todo para ver quem vai ganhar? Estão disputando, sim, estão com certeza. E, assim, todas as características e curiosidades vão levando pro que Kyogre tenha sido inspirado diretamente no mito do Leviatã. Aí é que a coisa fica complexa, gente. Porque assim, o Leviatã, ele assume a forma de uma serpente marinha, com tons azuis, esverdeados, né? Como se fosse o mar, né? E obviamente comanda as águas, né? Lá no Final Fantasy II, ele aparece como Sea Serpent algumas vezes, como o nome Leviatã também, vai depender da tradução que você jogou. E é uma dungeon que o Leviatã é, porque ele come o barco, né? E a dungeon são os intestinos dele. É uma das poucas coisas que é boa no Final Fantasy II mesmo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, sempre me chamou muita atenção no Leviatã, e fazendo a pesquisa para esse episódio, juntei Lé com Cré e falei assim: olha aí, é que as nadadeiras do Leviatã, na grande maioria das vezes, elas parecem asas. E aí eu fiquei pensando assim, cara, será que a gente tá diante de uma situação que é como se fosse a Shiva novamente, que pega uma coisa ali só pra basear e aí joga um outro lance folclórico mitológico do Japão, que é onde Final Fantasy surgiu. E conforme eu fui pesquisando um pouquinho, eu fui lembrando de algumas histórias e me leva a crer bastante que a gente tem o nome Leviatã aí fazendo essa conexão óbvia. A verdadeira fonte do Leviatã do Final Fantasy é também do folclore e mito do Japão, o Ryujin. Ryujin é literalmente dragão do mar, tá? Ele simboliza o poder dos oceanos e é sempre descrito, ora, como uma criatura, uma serpente marinha, né? Uma criatura serpentina, tipo um dragão chinês, que vai ali singrando os mares e promove a cura espiritual e a cura física também, já que ele é de fato um deus da cura também, né? Às vezes ele toma uma forma híbrida de humano e peixe, às vezes a forma dracônica de Ryujin mostra ele com barbatanas como se fossem asas, com as quais ele fazia tempestade e agitava os mares. Mas, de qualquer forma, Ryujin, ele é o mar, né? Ele é a representação do mar, o deus dos mares, né? No shintoísmo. E durante muito tempo foi uma divindade patrona dos japoneses, já que para os japoneses viver do mar era comum, né? E ainda é, de uma certa forma. Ryujin, ele tem uma série de mitos e histórias aí que ele foi atribuído, mas tem duas histórias em específico que me chamam muito a atenção e que me fazem acreditar que o Leviatã de Final Fantasy
tem um pouquinho mais a ver com o Ryujin. A primeira, ela é até engraçada, que é o mito que explica por que águas-vivas não têm osso. De acordo com a lenda, Ryujin queria muito comer o fígado de um macaco. Tem umas versões que falam que ele vai usar o fígado para fazer um remédio. Enfim. Mas de qualquer maneira, ele precisava muito do fígado do macaco. Ele manda uma água-viva. A água-viva tinha osso nessa época, tá? Ele manda uma água-viva para essa missão. Fala assim, ó, vai lá e cata o intestino do macaco. Aí, o macaco, esperto, né? Sabido, ele vai e mete um caô na água-viva, falando assim, ô, dona água-viva, poxa vida, meu fígado, putz, eu botei ele dentro de uma urna lá na floresta, não dá comigo agora não. Você pode me dar um tempinho que eu vou pegar e levo pra você lá? Hein? Pode ser? A água-viva caiu, né? No caô. E ela veio toda felizona assim, Ryujin-sama, Ryujin-sama. E contou, né, que isso tinha acontecido, e aí o Ryujin fica emputecido, com razão, sabendo que a água-viva tinha sido passada para trás, e ele também ficaria sem o fígado que ele precisa. E aí ele dá uma surra na água-viva, mas ele esmaga a água-viva com tanta força que os ossos esfarelaram e deixaram e sumiram. E aí, a partir daí, todas as águas-vivas nasceriam assim, sem ossos por causa disso. E isso mostra a parte feroz do Leviatã, né? A parte brutal dos mares. A outra história é para mostrar justamente essa faceta de controle da maré, né? Existiu uma imperadora no Japão chamada Jingu, e ela teria utilizado as joias da maré, que é um dos tesouros divinos do Ryujin, para atacar a Coreia. A lenda diz que, quando ela foi enfrentar a marinha coreana, Jingu arremessou uma das joias ao mar, chamada de Kanju, e ela fez os mares recuarem muito com isso, a ponto de que só havia o chão, só havia o assoalho oceânico ali, né, a areia no chão. E os barcos, obviamente, ficaram encalhados. Quando os soldados coreanos descem das suas embarcações, a imperadora joga a ultra joia, que é a Manju, e a Manju faz a maré voltar com muita violência, engole todas as embarcações e soldados. E é justamente esse controle dos mares e esse mito em específico, tá, que me faz acreditar que o Leviatã de Final Fantasy ele seja muito mais influenciado pelo Ryujin do que a versão hebraica, e o nome Leviatã ficou só como a parte da inspiração. A magia suprema do Leviatã é a Tidal Wave, que esse é um termo utilizado porque muitas pessoas acreditam que é um tsunami, mas não. A tsunami ela é um maremoto, de fato, né? Que é uma onda provocada por um terremoto em alto mar, e aí a reverberação faz com que essa onda gigante chegue. A Tidal Wave ela não é uma onda provocada por atividade sísmica, mas uma atividade pura da maré. E fica claro que Tidal Wave, tanto pelo nome quanto por ser quem é, né? A Leviatã, a onda gigante, ela é provocada pelo próprio Leviatã. E lembra muito a lenda que eu contei aqui da Imperadora Jingu. O mar recua violentamente para trás, né? E uma onda enorme varre os oponentes. É quase sempre dessa forma que o Leviatã aparece, utilizando a sua magia suprema, que é a Tidal Wave. No entanto, eu posso dizer que a minha versão favorita é... Não acredito que eu vou dizer isso. Mas do Final Fantasy VIII. Pois é. Que é uma animação muito bacana, já que, né, o Leviatã ele conjura uma cascata enorme de água que faz essa Tidal Wave e varre os oponentes
do campo. Às vezes que essa magia só bate e as pessoas são deletadas da batalha. É maravilhoso. Bom, terminamos mais um Galinha Onomicon. Deixa aqui nos comentários qual é a sua versão favorita do Leviatã, qual que é a sua versão favorita da Tidal Wave. Coloca aí, eu quero saber suas opiniões sobre o deus dos mares, ou deusa, dependendo do ponto de vista. Mas eu já quero deixar claro aqui, ô Vintaiada, o próximo Galinha Onomicon vai ser especial. Vai ser artigo de colecionador, hein? A gente se vê. Um abraço.